Eu vou iniciar falando o que são as relações afetivas, né? Que são relações que nascem e elas não se mantêm não só por conta de relacionamentos amorosos, né? Mas são relações que trazem afinidade, trazem afeto, cumplicidade, afinidade emocional, intelectual entre as pessoas, né? Entre uma ou mais pessoas. E o que isso está vinculado com a parte de terceira idade, a parte de idosos, né? Os idosos, né, vem crescendo gradativamente essa população idosa por uma questão de a taxa de natalidade ter diminuído, muitas pessoas não querem mais ter filhos e a gente sabe que uma projeção aí para 2030 é que a taxa de idosos aumentem. Então, por essa questão de a população idosa estar aumentando, é necessário que a gente dê uma atenção para o idoso, tenha esse olhar ampliado para o idoso, entenda as questões do idoso, né? Então, o bom desenvolvimento da afetividade e da integração desse idoso na sociedade é necessário para que ele tenha mais autonomia e independência no processo do envelhecimento saudável, para que ele envelheça psicologicamente bem, né, com as pessoas que ele ama ao redor, para que essa afetividade vale a pena, né, para o idoso, que as políticas públicas que são voltadas para o idoso sejam mesmo efetivas, para que eles possam estar aí realizando a parte cidadã deles, né? Exercendo a parte cidadã e construir um sistema adequado de vida para aumentar as chances da velhice saudável, né? Possuir assim, então, uma vida com mais qualidade. E também, trazendo essa questão do idoso, é notório que, às vezes, ele afeta a parte da afetividade do idoso quando ele sai do serviço e aí ele começa a ficar em casa. Isso já é mais difícil para o idoso, né, de estar aceitando essa aposentadoria. Às vezes tem idosos que não aceitam e preferem continuar trabalhando para não ficar em casa sozinho, porque os filhos já saíram de casa. Os impactos também da pandemia que trouxeram, né? Muitos idosos às vezes perderam o companheiro, perderam uma filha única, perderam um irmão que morava junto. Enfim, né? A família sempre vai ser o laço mais próximo do idoso. Por isso que a gente traz, inclusive, uma fala de uma colega que fala somente do idoso relacionado à família, né? A afetividade da família e idoso. Né? Então, às vezes também ter um companheiro, a importância de ter um companheiro para que possa estar vivenciando os dias e o processo do envelhecimento saudável juntos, né? Dar um pouquinho mais de prazer, estar com alguém do lado. Nós mulheres sabemos que assim que os filhos saem de casa, existe aquela síndrome do ninho vazio. Então, acaba que o companheiro, o esposo, é a pessoa que fica ali do lado. E ter essa relação saudável, ter essa relação garantida, diríamos assim, acrescenta e agrega muito na saúde mental, no bem-estar físico, psíquico, ali do casal. A gente sabe também, né, que muitas relações já são de anos, e que na vida real nem sempre é assim que acontece. Eu tenho o exemplo dos meus avós, eles se dão super bem, assim, só que ainda há muitas intriguinhas, assim, coisas que eles não toleram muito mais e acabam que ficam juntos porque já estão anos juntos. Até quanto à relação sexual também muda muito para nós mulheres, os homens são um pouco mais ativos, independente da idade, a mulher já não sente mais tanto interesse, né, com frequência, até por conta de hormônio e tudo mais. E nós mulheres, a gente fica um pouco mais fragilizada, assim, com palavras e com atos e tudo mais. E se isso se prolonga, né, acaba que afasta ainda mais do parceiro. Mas, trazendo pro lado positivo, ter um companheiro, né, ali para a mulher, para o homem, enfim, ambos, é muito importante, porque acaba que
os filhos, né, seguem suas vidas, constroem as suas famílias, visitam de vez em quando, mas o todo dia ali, até porque muitos se aposentam, buscam outras atividades, mas são uma carga horária diminuída, né? Então, ter alguém para dividir, ter um companheiro para estar ali do lado e dividir as atividades, fazerem o que gosta, viajar, é muito importante. Aqui a situação onde a minha família mora é mais interior, então meus avós, eles plantam, eles cuidam de hortas. Meu avô ainda é muito jovem, ele ainda trabalha com jardinagem, que é algo que ele gosta muito. E a minha avó, ela vende algumas bolachinhas caseiras, daí também é o que ocupa eles, assim. Mas a relação deles, assim, com a gente é muito boa, né? A família é muito próxima. Eu não moro mais com a minha mãe, mas a minha mãe mora do lado dos meus avós. E daí tem um filho por perto, né? Mas sabemos que nem todas as situações são assim. E por isso é importante ter um companheiro. Claro que acontece, né, também do falecimento, de uma das perdas, né? Às vezes por própria idade, às vezes por alguma patologia. E a gente sabe o quanto isso impacta na vida desses idosos. Até porque alguém ali do convívio, um parceiro, um amigo, tendo todos os dias perder e modificar toda a sua rotina, porque geralmente se o idoso, ou o senhor ou a senhora querem ficar sozinhos, se manterem na mesma casa e se tem condição para isso, os filhos até, né, concordam, ou os familiares, se não tiverem filhos, mas muitas das vezes ou um desses idosos vá para a casa de um dos filhos, então muda toda a rotina e todo o planejamento desses idosos. Então, por isso é importante, né, termos um parceiro e convivermos em harmonia e tentar uma relação saudável para o bem psíquico e físico mesmo. E eu comentei, né, até pelo tema em si, eu comentei mais sobre os companheiros, os casais, né? Mas o companheirismo pode ser, talvez, ali por um filho que ficou com a mãe, morando com a mãe, pode ser uma amiga que morou juntas, que moram juntas, né? É mais uma forma mesmo de ter alguém ali zelando por você, de você se sentir especial, de se sentir acolhida e ter um envelhecer, né, mais prazeroso, mais zeloso e ajudar nessas questões que eu tinha comentado de depressão, de ansiedade, de problemas psíquicos. Até é essencial, né, esses vínculos nessa idade, né, com os idosos, até porque viveram uma vida toda, já estão mais fragilizados para questões de atividades mesmo físicas, quanto a atividades psíquicas, quanto a atividade motora. Então, ter alguém ali para suporte mesmo, para cuidado, é muito importante. E eu fui responsável por pesquisar, trabalhar com a parte das relações familiares dos idosos com a sua família, como é que funciona, né? O que isso vai propor, o que isso vai melhorar no dia a dia de um idoso e no desenvolvimento da sua velhice até o longo prazo de sua vida, né? A gente sabe que família, as relações, elas têm que ser envolvidas desde a infância, né? E o idoso, ele carrega consigo suas lembranças, às vezes traumas, que foram desenvolvidos durante a sua fase adulta. Com isso, é possível a gente analisar e verificar que nem todas as famílias têm um convívio ideal aos idosos, né? A gente tem regras, tem leis, tem o Estatuto do Idoso, que preconiza e ele também salienta as normas e as regras que os idosos têm por direito das suas questões familiares. Com isso, o certo que as famílias deveriam seguir, né? É estar amparando, cuidando do idoso, trabalhando com ele, normalmente com as suas ações e funções, para ter uma velhice adequada, como ele merece, né? Para que ele consiga conviver com as suas questões de cultura, os seus gostos, os seus costumes e etc. Porém, né, não é o que a gente vê na realidade. Vou trazer para vocês alguns exemplos, mas voltando um pouco ali pela questão da fala onde tem os traumas e tudo mais dos idosos, né?
a gente pode complementar que, às vezes, durante sua vida adulta, o idoso não teve um convívio muito bom com seus filhos, às vezes não teve filhos, e como é que vai ficar a velhice dele, né? Como é que isso vai desenvolver? Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. Hoje, atualmente, eu não tenho mais nem avó, nem avô vivos, né? Eles já faleceram. Então, eu não consegui trazer a questão de experiência junto com eles. Mas, eu tenho um vizinho hoje, que é uma experiência disso. Ele é um senhor de 75 anos, ele mora sozinho, ele se mudou recentemente até para morar comigo, até a gente se deu muito bem e tudo mais. E a gente se dá super bem com a minha família, com ele tá sempre preocupado, sempre vindo aqui, porque ele tem uma carência, porque ele mora sozinho. Ele tem filhos, ele é separado, não tem mais mulher, não tem mais nada, então ele resolveu morar sozinho e não morar com os filhos, porque ele preferiu viver assim. Porém, todo idoso, toda pessoa idosa, eles têm necessidade de ter alguém para conversar, né? Eles estão no fim da questão ali da sua vida, então se sentir sozinhos não seria o ideal. É como deixar uma criança sozinha também, né? Eles precisam de um amparo, de um apoio. E nessa questão familiar, nessa questão de apoio a essas relações, é muito importante para o desenvolvimento deles e a continuação ali do raciocínio deles sempre para estar sempre essa questão mais voltada para a felicidade deles, os costumes serem mantidos. Então, esse meu vizinho hoje, né, ele é um homem, um idoso, né, que é independente, ele consegue fazer suas atividades, ele não precisa de alguém para fazer, porém, ele tem a necessidade de conversar muito com as pessoas. Então, às vezes ele não tá legal, tem algum probleminha, ele vem aqui em casa, ele vem com um papinho, puxando, pra, na verdade, querer conversar. E ele acaba desabafando algumas coisas, acaba trazendo algumas vivências. Esses dias o irmão dele passou mal, ele ficou muito preocupado, ele estava passando mal, ele veio aqui preocupado, achando que o irmão dele iria vir a falecer, no fim deu tudo certo. Porém, ele precisa de um amparo, precisa de alguém, né? Os idosos hoje institucionalizados, que outra colega minha trouxe essa fala, eles necessitam, por mais que eles estejam em um lar de idoso, eles necessitam de alguém para estar ali um amparo, precisam de uma comunidade, de algumas ações que envolvam outros idosos que eles possam se comunicar. E isso é muito importante para o desenvolvimento deles, porque até pelas questões de doença e tudo mais, para poder identificar. Então, o familiar ele tem que estar presente, sim, na questão de amparo, de apoio, porque nem sempre o idoso vai estar mostrando as suas dores e angústias. Então precisa ter alguém ali para estar refletindo, para estar amparando ele, estar verificando se realmente se ele está precisando de alguma ajuda, de algum problema, né? Então é uma das relações principais e é a que deveria ter para todo idoso tem seu direito. Muitas vezes a gente consegue analisar e ver que tem famílias que maltratam os idosos, batem, às vezes filhos, às vezes a pessoa, o próprio cuidador em si. Nem sempre o filho é o único culpado nessa história, porque às vezes o idoso não tem filho, né? Então quem que vai cuidar dele? O cuidador ou alguém mais próximo que possa estar fazendo essa questão de ajuda, de auxílio. E o idoso ele tem o seu direito a uma regra que é crime, principalmente o abandono. Então, por exemplo, o filho não pode cuidar do pai porque tem uma vida corrida e tudo mais, mas ele dá auxílio ao seu pai, à sua mãe, né, idoso e tudo mais. Então, coloca numa casa, num lar de idoso, no hospital, mas ele tem que fazer a visita, ele tem que estar lá recorrente, dando atenção e tudo mais. Não pode deixar o idoso sozinho. E se vier deixar seus pais, avós, quem seja que eles estejam responsáveis no momento, né? É um crime, tem multa, pode ser preso e tudo mais. Além disso, né, concluindo com todo esse fator e tudo mais, os idosos hoje, essa questão familiar, ela traz muita prevenção, principalmente de questões de saúde mental, transtornos, às vezes também evitando com que ocorra suicídios dentro de casa dos próprios idosos, que às vezes se sentem abandonados, não conseguem informar suas angústias, aflições e acabam tirando sua própria vida, né? Há uma estatística, teve um estudo recentemente feito em 2020, que informa que de 100 mil pessoas, 7,8 foram idosos acima de 65 anos que vieram a cometer o suicídio. E muitas ações e casos que ocorreram foi devido ao abandono, a questões familiares não desenvolvidas, falta de apoio, falta de família presente. Então, como é bem alto o número visto assim em toda a população, né? Porém, isso ainda vem a ficar pior, porque desses 100 mil, contando com todas as idades, desde adolescente, adulto, idoso, 5,8 é dos idosos. Então, é uma taxa bem alta comparada a todas as faixas etárias que existem, né? Porque muitas vezes os idosos, muitos deles, isso é bem importante, que eles sejam lúcidos, né? E com isso,
eles tendo essa questão deles bem presente, de lucidez, entendimento, eles acabam verificando e ficando tristes, que às vezes a família não está presente, não tem relação, eles não conseguem conversar, nem nada, eles acabam fazendo suicídio, né? Então, não é o que a gente quer, a gente como profissional de saúde, eu quanto estudante de enfermagem, atualmente a gente encontra muito, principalmente nos estágios, os idosos, eles querem atenção, então muitas vezes eles procuram uma unidade básica de saúde para apenas conversar. Eu sou técnica de enfermagem já, e pude presenciar também nos estágios de técnico, quando eu trabalhei em uma unidade básica de saúde, trabalhei como recepcionista, e tinha idosos que às vezes eles iam lá só pra gente conversar com eles, porque a gente dava atenção, a gente conversava, a gente perguntava o que está acontecendo, perguntava o que aconteceu no seu dia, e é isso que eles querem compartilhar suas informações, as suas questões de felicidade também. E isso é bem importante, porque imagina só, você, pessoa adulta, não tem ninguém para compartilhar suas angústias, seus momentos de felicidade, tudo aquilo que você tem de dúvida, com quem que você vai tirar essa dúvida. É difícil, é complicado, né, se a gente for parar pra pensar. E compartilhando com isso ao idoso, a gente pode imaginar e ter uma noção mais ou menos por cima de como eles se sentem, né, porque estar realmente e sentir o que eles sentem nessa questão de abandono deve ser fácil. Então, a gente deve refletir muito e, principalmente nossa categoria profissional, eu sei que não somente a enfermagem, mas como a nossa matéria de gerontologia traz diversas outras profissões, a gente tem que trazer muito essa questão de reflexo, principalmente os familiares, quando levarem os seus idosos, os forem acompanhantes, o cuidado. Eles estarem presentes na vida do idoso, eles estarem desenvolvendo, eles estarem respeitando, porque a gente tem que respeitar os costumes, as crenças, porque eles vêm de uma crença, de um costume já desde a sua infância. A gente tem que ter esse respeito, não adianta mudar agora, não, isso não é o importante. O importante é a gente fazer com que eles se sintam bem, se sintam felizes. E claro, né, manter sim a sua questão de saúde, não somente mental, mas também todo o corpo, todo o organismo, fazendo com que ocorram cuidados, se toma medicação, fazer o uso da medicação correta, fazer os exames, tudo aquilo que o direito tem por direito dele mesmo e que está no Estatuto do Idoso. Então, essa é a Regina. Regina, tem quantos anos? 61. Quantas amigas tu tem? Quantas pessoas que tu considera amigas? Amiga mesmo? Só uma. Pode falar um pouquinho sobre ela? O que eu vou falar sobre ela? Ela é uma pessoa maravilhosa, braba, não tem papa na língua. Quando ela quer falar as coisas, ela fala mesmo na cara dura. É sincera, muito sincera, mas é uma pessoa maravilhosa. Onde que você conheceu ela? Na casa da mãe dele, a mãe de João. Na casa da minha sogra. Foi, na casa da tua sogra. Eu estava trabalhando lá e ela foi lá levar um papel do médico para ela. Eu já conhecia ela antes, mas não era amiga dela. Lá que nós começamos a ser amigas. Nossa. O que vocês costumam fazer juntas? Nós vamos pro balhão, nós jogamos cacheta, nós saímos juntos para todo lugar, para ir no médico, para ir no posto. A gente conversa bastante, quando tem algum problema eu venho aqui, conto para ela, ela conta para mim. Então, eu busquei alguns artigos, né, para entender um pouquinho como é que funciona essas relações e achei um artigo bem interessante que ele vai trazer, através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, como é que funcionam essas relações, né? Então, o objetivo principal que os autores buscaram foi conhecer os fatores culturais, sociais, biológicos, psicológicos, que levam a essa institucionalização do idoso e a repercussão dessa na vida de ambos, tanto do idoso quanto da família. No Brasil, a preocupação com os aspectos demográficos do envelhecimento, ele já expressa evidente preocupação, né, no que se refere a gastos previdenciários, à utilização dos serviços de saúde, à aposentadoria, pois uma maior longevidade ela acaba requerendo condições de saúde. Então, existe uma série de fatores que interferem na permanência do idoso junto aos seus familiares. Algumas delas, então, o agravamento da pobreza, os conflitos geracionais,
a intensidade desses laços familiares, a saída de membros da família para o mercado de trabalho e, por final, o agravamento de certas patologias que requerem, então, um certo grau de dependência desse idoso. O artigo ele nos traz, então, que a dificuldade de cuidar do idoso para algumas famílias deve-se ao fato da diversidade cultural, que nós citamos acima. Então, essa dificuldade ela acaba tendo a institucionalização como uma melhor solução para ambos os lados. As instituições elas surgem, então, para atender essas necessidades de diversas naturezas. Quando um membro da família, então, desencadeia um processo de dependência nesse ambiente, ele acaba alterando toda a sua dinâmica da estrutura familiar. O artigo, ele, então, nos traz resultados dessa pesquisa nessa área humano-social, que nos aproxima, então, dessas realidades de alguns idosos que se encontram institucionalizados. Nós podemos, então, trazer aqui, com relação à idade, 50% desses idosos, eles se encontram na faixa de 70 a 80 anos. Os outros 50% de 81 a 90. Então, aqui já se caracteriza essa faixa etária longeva. E no que se refere ao gênero, 75% são do sexo feminino e 25% do sexo masculino. Então, isso se deve ao acometimento de doenças crônicas ou cardiovasculares que muitas vezes nos homens acabam tendo predisposição para a morte. Então, 75% dessas viúvas acontece então essa interrupção desse vínculo familiar com o cônjuge e o próprio comprometimento familiar dos seus filhos predispõe o idoso a procurar uma instituição asilar como uma nova morada. Também mostra nessa pesquisa que o número de filhos, 75% desses idosos possuem 3 filhos e 25% 4 filhos. Então, essa relação de filhos ela acaba nos mostrando que o número de filhos ele não apresenta uma segurança de moradia para esses idosos. Quanto ao grau de parentesco, 50% então que vão visitar esses idosos são filhos, 25% sobrinhos e 25% enteados. E com relação ao gênero desses familiares, evidenciaram-se que a mulher está mais presente nesse papel de cuidadora. Outro ponto interessante nesse estudo, nessa pesquisa, fatores que predispõem à institucionalização sobre a ótica familiar, então do lado de vista da família, né? Então eles trouxeram aqui 3 pontos: a dificuldade socioeconômica, a dependência física do idoso e o comprometimento na saúde do cuidador. Eu gostaria de detalhar, né, cada ponto, mas o nosso tempo é bastante curto, então eu não vou conseguir. Mas eu vou deixar o link dessa pesquisa, desse artigo, que é bem interessante. E fatores que geram a institucionalização sob a ótica do idoso, então, né, que também foi questionado ao idoso. Então, ele colocou 2 questões principais: a ausência de um cuidador e os conflitos familiares. Então, eu vou deixar o link dessa pesquisa, porque eu acho bem interessante, né, a gente aprofundar um pouquinho mais e entender essas relações e o quanto está aumentando, né, essa busca desses locais para que o idoso possa se sentir bem acolhido, né? Até porque nesses locais agora nós vemos que tem um suporte de uma gama grande da área de saúde e também os familiares que não têm condições de cuidar também podem ficar mais tranquilos. Então, qual que é o real impacto que as relações afetivas trazem na vida de uma pessoa idosa? Qual que é a importância que essas relações trazem para a vida dessa pessoa? É sempre importante lembrar que nós somos seres sociais. Nós temos a necessidade de sair, de conversar, conhecer pessoas. É uma necessidade básica e atua também como um fator de proteção de saúde.
Isso em qualquer fase da nossa vida, isso independe. Porém, quando a gente está falando de uma pessoa idosa, geralmente nós estamos falando de uma pessoa que sofreu e está sofrendo um processo de perdas. Porque a pessoa, conforme o processo de envelhecimento, ela vai perdendo algumas habilidades, ela passa a ser mais dependente. Essa pessoa ela passa a perder amigos muitas vezes que acabam por falecer, desenvolver algumas doenças. Às vezes essa pessoa ela tem um companheiro, às vezes já não tem mais. Às vezes o esposo ou a esposa já veio a falecer, já não tem mais aquele vínculo com os filhos já foram embora. Às vezes aparecem aos finais de semana. Muitos idosos também são negligenciados, muitas vezes ignorados pela sua família. Então não tem essa relação afetiva familiar muitas vezes, essa estrutura. Aliado a todo esse processo familiar, tem também a questão do mercado de trabalho. Então com a velhice, né, quando o idoso chega num determinado momento que ele precisa se aposentar, ou que ele escolhe, ou que ele é convidado a se aposentar, o idoso ele sai da sua rotina, porque nós passamos a vida adulta dentro de uma rotina, acostumados a ir trabalhar, a exercer as nossas funções sociais, né? A gente tem um papel a desempenhar, né? Uma função para a sociedade. Então, a partir do momento que esse idoso ele está em casa, ele já não tem mais aquele compromisso, não tem aquele vínculo com o mercado de trabalho, muitas vezes já não tem esse vínculo, essa estrutura familiar. Isso é extremamente perigoso. Existem evidências de que as relações afetivas elas afetam tanto nossa saúde física quanto psicológica. Então, quando a gente realmente tem um Estado que se preocupa com a saúde do indivíduo de uma maneira integral, em todos os aspectos biopsicossociais, a gente realmente está falando de saúde e de qualidade de vida. Nós, como profissionais de saúde, isso cabe de uma maneira geral, na verdade, mas o profissional de saúde, como ele está na ponta e muitas vezes auxiliando o indivíduo de uma maneira mais intensa nesse processo de envelhecimento, cabe a nós fazer as orientações e muitas vezes buscar por um apoio familiar, buscar por relações, né? E sempre prezar para a autonomia e liberdade desse indivíduo. E as relações afetivas, elas têm um impacto direto nisso. E a gente percebe que a longo prazo isso é muito importante. É muito importante porque afeta de uma maneira física, mas principalmente psicológica esse indivíduo, para que ele passe por esse processo de uma maneira saudável, por uma maneira mais tranquila. Essa fase que muitas vezes pode ser triste, pode ser solitária. Então, com isso a gente traz algumas questões, como por exemplo, a nível municipal, as prefeituras e secretaria de assistência social, elas estão sempre engajadas, sempre buscando atividades, buscando formas de estabelecer vínculos, de manter essa pessoa idosa ativa, participativa. Então, uma pessoa que ela faz parte de grupos, por exemplo, existem grupos de jogos, de xadrez, de vôlei, de handball, de artesanato, de música. A igreja também muitas vezes acaba fazendo um pouco esse papel social, e as pessoas idosas acabam se engajando muito mais. Por quê? Porque elas têm uma rotina, elas têm um compromisso, elas estão exercendo sua autonomia. Então esse idoso ele já está saindo de casa, ele está socializando, está conversando. Então isso é muito importante. As relações afetivas, elas são muito importantes e a longo prazo elas podem interferir, elas podem promover uma saúde muito, de uma maneira muito significativa.